Primeiramente, quero agradecer a oportunidade, o convite a todos. Quero desejar uma boa tarde a todos e que eu quero me basear acima de um artigo meu que eu fiz há cerca de 2 semanas e que é realmente esse tema que a gente tem abordado hoje em dia, né? A subjetividade que nos torna individuais, que nos torna únicos. Mas até que ponto essa individualidade vai ser contribuída a nosso ser, a nossa sociedade? Até que ponto que isso vai ser fundamental e vai exaltar nosso sujeito, a nossa pessoa? Porque, unicamente, a gente tem que entender uma coisa, que sociedade não é uma pessoa. Sociedade são várias ideias, várias opiniões, várias verdades. Então aqui eu vou trazer o tema comunicação e união, e eu quero deixar bem claro que aqui eu estou defendendo a minha ideologia, a minha tese, não desmerecendo a tese de ninguém, porque o que eu defendo é essa comunhão e a união de todos juntos em prol da sociedade. E não defendo, deixar bem claro, que eu não defendo o individualismo, onde um é maior que o outro e o mais pobre é menor que o rico. Ou seja, todos somos iguais e todos temos os mesmos direitos e os mesmos deveres para contribuir, então, para a nossa sociedade avançar na questão do desenvolvimento, tecnologia, sociedade, educação, e que eu vou trazer para vocês exemplos de como começou esse paradigma que a gente vive hoje no comunismo, né, que é a individualidade, e eu vou trazer um pouco da história dele. Então eu vou concluir também com a minha posição e dar dicas do que a gente pode fazer para estimular isso em nós mesmos, nossas famílias, nossas casas, na sociedade, fazer a nossa parte para aí então a gente chegar nesse rumo, então deixar a sociedade composta, onde todo mundo possa ter o seu lugar, onde todo mundo possa ter a voz, e não somente nossos políticos, nossos prefeitos, onde nós sejamos o Brasil, e não somente representantes, onde nós todos somos a nação. Então eu quero começar dizendo uma frase do Paul Auster, que ele diz o seguinte: plante um pensamento e você colherá um ato. Plante um ato e você colherá um hábito. Plante um hábito e você colherá um caráter. Plante um caráter e você colherá um destino. E como eu falei, eu vou se basear nesse meu artigo. Mas não se preocupe que tem uma linguagem meio avançada dentro do meu curso de psicologia e teologia junto. E eu vou estar intervindo em cada trecho, vou estar explicando, vou estar comentando com vocês e proporcionando esse maior entendimento para que isso clareie em vocês e possa estar passando da maior forma simples e breve possível, para que isso não se torne uma coisa chata, não se torne uma coisa científica, mas uma coisa dinâmica, onde todo mundo pode ter o entendimento e a compreensão dos termos. Ok? Colhemos e plantamos o que colhemos. Devemos ter cuidado com o que plantamos em nossas vidas. Muitos já conhecem a lei da semeadura. O que ela traz? Ela traz o que a gente vai plantar hoje, no futuro, ele vai germinar e a gente vai estar colhendo. Se a gente plantar uma desgraça hoje, no futuro a gente não vai colher uma coisa boa. Então, essa é a importância de a gente selecionar nas nossas vidas o que vai ter proveito lá no futuro. A gente não pode pensar só no hoje, a gente não vive só no hoje. A gente vive para corrigir nossos erros do passado e então proporcionar uma nova vida, uma nova atitude que possa selecionar coisas boas na sociedade para o futuro. O hábito de plantar coisas ruins em nossas vidas transforma o nosso caráter e faz-nos prosseguir no mesmo erro. Ou seja, se a gente não trocar essas ideias, as ideias que a mídia está passando hoje, das influências ruins na sociedade, se a gente não escolher uma nova coisa para plantar em nossa vida, em nossa sociedade, em nosso meio, a gente vai continuar colhendo os mesmos estragos, as mesmas corrupções, as mesmas bombas atômicas que a gente vê todos os dias nos jornais, os mesmos assaltos, e isso não vai mudar em nada. Unicamente a coisa que vai mudar é quando a gente decidir uma coisa contrária a isso plantar. Quando a gente plantar uma coisa contrária, a gente sim vai colher um resultado contrário. Então a gente tem que ter essa capacidade de pensar no que realmente a gente deve plantar. Uma coisa boa ou uma coisa ruim. E isso não pode dizer que coisa a gente deve plantar, porque é uma coisa que a gente deve decidir junto, e não subjetivamente, não individualmente. Entendeu? Então, uma segunda frase que eu quero trazer também é do Heráclito de Éfeso, lá dos tempos antigos da Grécia. Ele fala bem assim: caminhando não encontrarei os limites da alma,
mesmo se percorreres todas as estradas, pois é muito profundo o estudo que ela possui. Santo Agostinho chegou à mesma conclusão. A alma é nosso acompanhante mais profundo, porque porta em si a imagem de Deus. Aqui ele quis dizer que a sociedade está em tão caos de corrupção, tão caos de desgraça que nós podemos ver. A gente liga o jornal para ver as notícias, mas que notícia boa a gente está vendo ultimamente? Essa é a reflexão. Que notícia realmente boa a gente está vendo? A gente está vendo lá crianças sendo educadas, a gente está vendo lá escolas crescendo, a gente está vendo o contrário, escolas fechando, sem saneamento básico, sem remuneração, sem praticamente quase falindo. Então, a gente tem que se posicionar no lugar dos nossos professores, de nossos educadores, e sentir na pele o que eles estão sentindo. Porque só quem é um professor, não sei se tem algum professor presente aqui, ele sabe o que é a dor. Porque muitas vezes o Estado ele não acompanha a nossa educação, mas a educação deve ser feita por nós. Nós devemos incentivar ela em nossas casas, principalmente, e depois nos encaminhar nossos filhos para as escolas, onde lá é que eles vão se construir os primeiros caráteres, os primeiros passos, e assim se tornarem verdadeiros cidadãos de bem que possam contribuir para a sociedade. Porque um cidadão não é a sociedade, mas várias pessoas, sim, compõem a sua sociedade. Seguindo, sofrer sim é necessário. É impossível vivermos sem a permissão do sofrimento, pois o sofrimento também carrega consigo deveres éticos. Desejando não sofrer e evitar o sofrimento, estamos negando valores éticos que nos deixam em boa ordenança. Por esse motivo é que Cristo dá ênfase no preparo, nos mostrando que nossa vida e sofrimento que ela carrega é apenas um preparo de uma nova aventura, grande e eterna, onde o local dessa aventura é recompensado do que você fez nesse preparo. Essa transformação, para realizarmos bem esse preparo, vem com uma série de perdas e renúncias. Então devemos sim ter desejos, sermos ambiciosos, porém nunca se prender ao materialismo e ao naturalismo, como dizia Freud. Freud é o pai da psicanálise que a gente estuda em psicologia. Então, o que a gente pode analisar aqui nesse contexto? Hoje, o capitalismo de hoje, a mídia de hoje, ela está proporcionando a nós uma vida sem sofrimento, uma vida de luxo, só dinheiro, onde a gente acha que a gente vai comprar um celular lá da Apple, lá não sei, a gente vai ter tudo, a gente vai suprir toda a nossa falta, todos os nossos desejos vão ser supridos apenas com aquele celular, apenas com aquele dinheiro lá que está na nossa poupança, apenas com coisas materiais, aquele carro do ano, casa de luxo, aquela cama boa de deitar, mas é mesmo o contrário, é com essas perdas e renúncias que a gente vai poder sair dessa zona de conforto e então entrar em direção a esse caos que está a sociedade hoje. Porque a sociedade que nós vemos hoje não está realmente em luxo. Eu vejo que ela não está realmente em luxo. Com certeza muitos aqui também veem que ela não está inteiramente no luxo. Então como é que a gente vai proporcionar uma coisa que é uma ilusão? Uma ilusão hoje que a mídia atrai a gente. A gente quer comprar uma coisa hoje, amanhã a mídia já anuncia outra e a gente quer ela de volta. A gente quer sempre estar com os lançamentos. A gente sempre quer estar com o bom e com o melhor. Mas a gente não se depara com a ideia de que essa zona de conforto, ela transforma a nossa personalidade, a fim de lutarmos por nossas ideias. Negando-se sofrer, nossos ideais vão por água abaixo. Por exemplo, quando uma pessoa, um filho, ele se vai para fora dos braços da mãe, vai estudar lá para Santa Maria, Porto Alegre, Brasil afora. Com certeza ele vai sair daqui alegrezão talvez, vai sair, deixei minha mãe, agora eu me vivo sozinho. Então, mais na frente ele vai começar a se deparar das perdas e renúncias que ele teve, roupa passada, comida pronta, banho quentinho, dinheiro tudo ali, do bom e do melhor, caminha arrumada. E é essas perdas e renúncias que vão transformar a nossa personalidade. Ou seja, é cientificamente comprovado, bebês, comprovado pela ciência, quando eles caem no chão e os pais deixam eles se levantar sozinhos e ficam incentivando eles do lado, eles desenvolvem um caráter melhor, um caráter autônomo. Então hoje a gente deve buscar a autonomia, não depender da mídia que nos influencia, mas depender e sim de nós mesmos, de nós sabermos o que é bom para nossas vidas, de nós sabermos o que é interessante, assim a gente compor a sociedade.
prendemos ao capitalismo, estamos sujeitos apenas às coisas materiais. É o mundo da mídia que nos comanda. O que devemos nos comandar é o amor ilimitado para que ele possa ser conquistado. O amor, ele é a maior instância possível hoje existida no ser humano. O amor, a gente tem a representação do coração, né? Mas geralmente a gente estuda na ciência que o amor ele vem do cérebro, é uma sensação, o amor. E ele realmente ele é representado pelo coração, por isso que a gente bota, quando a gente ama a pessoa, bota o coraçãozinho lá no Facebook, no WhatsApp. Então, é a mesma representação, mas o amor ele é sentido através do cérebro. Então ele envia a endorfina para todo o corpo e a gente fica aliviado. Poxa, eu amo essa pessoa, ela me ama, eu amo minha família. Mas realmente a gente ama o nosso próximo? Realmente a gente ama o nosso próximo? Essa é a questão que a gente tem que fazer todo dia. A gente está vendo pessoas, uma brigando com a outra, uma matando a outra, e a gente está inteiramente só amando a nossa família, quem está ao nosso redor. Mas o que é difícil mesmo é amor ao próximo, amor em sociedade. E essa a dica que eu quero dar para vocês. A dica que a gente possa extravagar esse amor, não apenas em nós mesmos, eu me auto-amar, ou eu amar apenas os que estão ao meu redor, mas trazer esse amor ilimitado. Ilimitado ele não tem fronteiras. Então ele deve ser posto em sociedade e praticado. O amor sem prática, ele é inválido. A forma desses sintomas angustiantes do sofrimento da alma é solvido e absorvido por um método ambicioso dessa grande aventura futura. Palavras de Contábil Caligares, um psicanalista famoso, nos mostram que o verdadeiro desejo é aquele que se desprende do naturalismo. E sim como um pássaro que voa diariamente sem fixar seus pés em terra, porém ele pode chegar a algum lugar de bons frutos, ou ficar voando sem destino ou propósito algum. Então, o que a gente pode ver com o exemplo do pássaro? Ele não fica preocupado se ele vai pousar em algum lugar. Ele fica preocupado quando ele olha para o foco dele e vai em direção a ele procurar bons frutos, procurar uma boa árvore para fazer seu ninho, procurar uma terra onde ele possa encontrar os insetos para ele comer, procurar uma árvore que dê bons frutos para ele comer. E assim a gente pode ver uma análise interessante. Quando ele come os frutos, ele carrega para si dentro do estômago. E quando ele vai voar para outro lugar, ele não pisa em terra, quando ele defeca, lá do lado do céu mesmo, as sementes caem junto com as fezes dele. E lá onde ele caiu, se caiu uma boa terra, ela vai germinar naquele lugar. Então o pássaro, ele semeia, mas ao mesmo tempo ele come o bom fruto e depois ele semeia o bom fruto. Porque imagina só se ele comesse só o bom fruto e não defecasse, ele ia morrer. Então a gente tem que ingerir as coisas boas que a sociedade nos coloca, que tem sim muitas coisas boas que as nossas escolas nos colocam, mas também a gente não deve ficar somente para a gente. A gente deve incentivar, passar adiante, para que assim as pessoas possam descobrir a verdadeira essência de como uma pessoa, em particular, ela citou um exemplo. A gente jogar uma bola na parede e continuar jogando, ela vai ir e vai voltar. Assim são as palavras, assim são as atitudes. Elas vão, batem e voltam. Se a gente fazer uma atitude ruim ou desejar uma coisa ruim, consequentemente ela vai voltar para nós. Agora, se a gente desejar uma coisa boa, fazer alguma coisa boa, a gente vai ter a consciência limpa e a consciência tranquila que a gente está incentivando o melhor para que assim dê resultados nas nossas vidas e assim nos una dessa forma. O capitalismo exacerbado é o mal deste século. O que nos provoca angústia pode nos levar-nos à tristeza, seguida da depressão. Por que o capitalismo eu cito agora aqui? Porque o capitalismo, como eu falei, cada vez que a mídia lança uma coisa a gente quer. Ou seja, a gente nunca vai ficar satisfeito. A gente sempre vai ter coisas novas. Cada dia tem uma casa nova, tem um carro novo, um celular novo, um sapato novo, um tênis novo. E o que acontece? A gente nunca vai ficar satisfeito. A gente sempre vai almejar as coisas que são impostas para nós. A mídia não vende somente para ela, ela vende para nós. Então, esse desejo nunca vai ser completo. E vai ser tão grande a angústia que vai criar em nós, tão grande a infelicidade de não conseguir aquilo que a gente quer, imposto pela mídia, claro, que a gente vai começar a ficar triste. E essa tristeza vai chegar num ponto onde
acarretará depressão, que muitos já ouviram falar do consumismo exacerbado, né, da doença, consumo compulsivo, né, que falam. O exemplo do pássaro nos mostra que nossos pés devem estar desprendidos do que é palpável. Tudo que é palpável pode ser destruído e o desejo nunca se completará. Simplesmente o meu notebook pode cair aqui no chão e quebrar em mil pedaços e eu vou ficar triste. Por que eu vou ficar triste? Porque primeiramente, ele saiu do meu bolso. Segundamente, porque é uma coisa que me ajuda. Mas lá no fundo, mesmo eu não admitindo, é porque eu quero esse notebook, eu preciso dele e ele supre coisas que estão em falta no meu ser. Então, uma coisa que a gente não deve se fixar é esse materialismo. A gente deve fixar no amor. O amor é material? Não. Ele é uma instância ilimitada. Ele é desprendida do nosso corpo. Eu estou falando agora do amor de sensação, não do amor carnal, onde os casais desfrutam das relações. Seguindo, agora eu vou trazer um pouquinho do contexto desse terceiro paradigma e quem criou eles. O terceiro paradigma da subjetividade na filosofia tem como seus pais Kant e Nietzsche. Trouxe em si sérias consequências como a individualidade, onde se criticou o cristianismo por dar-se direito aos pobres de serem amados e respeitados. O bom só é o melhor quando compartilhado para o bem de todos, não somente em grupo. Apesar, você tem um coração mais alguém? Eu tenho certeza que você não tem um coração mais alguém, representando a parte simbólica. Então, esse paradigma da subjetividade é o que a gente deve lutar contra. O que está se desenvolvendo agora é o quarto paradigma, que se chama intersubjetividade comunicativa. Daí vem meu título, comunhão, comunicação e união. E é nesse foco que a gente deve estar hoje. Não trazendo benefício somente para o nosso grupo. Aqui a gente está em grupo. Vamos trazer benefício só para nós, estar repartindo as coisas boas só com nós. Na verdade não, na verdade esse grupo eu admiro muito o que ele faz, porque o que acontece? Ele está unido, a união ela traz aquela sensação boa de uma pessoa estar amando a outra, e o que ela faz? Eles vão lá e ajudam o próximo, ajudam as criancinhas. É assim, não é? É assim. Então vocês estão fazendo o corretíssimo agora. Não tem nenhuma crítica a se fazer. Esse é o correto. Aliás, de a gente ter recebido as coisas boas, a gente deve passar. No caso, vocês passam para as crianças, tudo voluntariamente, sem esperar remuneração, sem esperar alguma troca. E é isso que satisfaz nossa alma, é isso que satisfaz os nossos desejos, desprendido de uma coisa que pode simplesmente nos recompensar, uma coisa que... Porque geralmente, muitas vezes a recompensa pode não vir, o salário pode não vir, o salário pode atrasar. Seguindo desse ponto, esse paradigma trouxe individualismo para o mundo. Encontramos aqui mais um mal deste século. Aliás, tudo criticando uma crença que abrange tudo em amor coletivo, contrário à subjetividade, onde somente o eu importa. O que esse paradigma traz? Que eu importo e você não importa. Onde minha família importa e vocês não importam. Onde meu grupo importa e o de vocês eu não estou nem aí. É essa a ideia que ele traz. E é essa a ideia que a gente precisa urgentemente se posicionar contra ela. Porque se somente eu vivesse, se somente eu fosse autônomo, depender somente de mim mesmo, nós não íamos viver em sociedade. Nós não íamos ser uma sociedade. Nós iríamos ser um individual, somente o meu eu importa e o seu eu não importa. Se eu estou bem e você está mal, o problema é de você. É isso a ideia que a gente tem que se posicionar urgentemente contra nos dias de hoje. O bem coletivo é o que devemos pregar no nosso mundo de hoje, no nosso mundo hoje, que é algo escasso. O bem coletivo, não o bem individual, que traz esse paradigma da subjetividade. O absurdo desse paradigma é vermos a má interpretação que é acarretada em si em nossas pulsões do deus grego Dionísio. Esse deus grego Dionísio, ele é um deus da mitologia e ele é o que somente nossos desejos, somente nós devemos nos importar, onde nossas pulsões, aquilo que queremos, deve ser passado por cima das coisas do outro. Ou seja, se eu quero fazer alguma coisa e o outro tentar impedir, eu devo simplesmente descartar ele da minha vida, o que não é assim que a gente vê.
dando-se lugar somente a valores materiais, onde somente o meu eu importa e o seu eu não importa, como eu disse antes. E devemos viver segundo leis próprias e desejos individuais. Sim, como você pensa, pensar uma coisa dessas é verdadeiramente um absurdo. Por que é um absurdo? Porque somos livres de forma harmoniosa ao outro. Nossa Constituição deixa claro o direito de liberdade a todos. Esse paradigma da liberdade total, o que na verdade acaba, onde minha liberdade acaba, onde começa a liberdade do outro, respeitando e amando nossa coletividade. Ou seja, a minha liberdade acaba onde acaba a sua liberdade. Eu devo te respeitar e você deve me respeitar. E esse paradigma diz que somente você tem que me respeitar e eu tenho que respeitar de forma alguma. Então, mais uma vez, grave essa palavra, é urgente a gente se posicionar contra, porque pais, professores, mestres, educadores estão começando a sentir na pele o que a gente está enfrentando hoje. E a nossa política está sentindo na pele as consequências dessa individualidade que ela está trazendo. Por mais que nosso ser se organize no inconsciente, vivemos em meio a leis éticas e morais, verdade construídas. Porém, vemos que nessa verdade há um valor objetivo e fixo, um valor absoluto necessário, para então ser constituída. Afirma o psiquiatra McDougall que nascemos prontos, quebrando o mito da tábua rasa. O que é esse mito da tábua rasa? Onde, quando nós nascemos, as influências que estão na nossa vida, sociedade, grupos étnicos, valores morais, crenças, religiões, elas influenciam a nós e decidem por nós. Veja o erro, elas influenciam sim por nós. Se eu nascer no meio de uma sociedade alemã, provavelmente eu vou ter sotaque alemão, isso é óbvio. Mas quem deve ter a autonomia de decidir isso é eu. Eu devo ter essa autonomia e daí entra o papel da mídia. Com a falta de autonomia que as pessoas têm, é que ela quase obriga a você a comprar aquilo o que ela dita, aquilo que ela quer e aquilo que as pessoas querem, e assim tirando o teu direito de liberdade. E nós devemos usar essa liberdade para fazer um bem social e um bem coletivo a todos. Como também eu abordei aqui, esse paradigma ele vive segundo leis próprias. Se cada um inventar sua própria lei, o que ia virar hoje? Se cada um inventar sua própria lei. A gente já tem um governo para ter uma lei coletiva. E já não adianta muito. Imagina agora se cada um tivesse que inventar a sua própria lei e obedecer a si próprio. Se a lei do outro é contrária à tua, então você vai passar por cima dele. Só imagina. Se agora que o nosso Brasil já está em causa, o nosso mundo também está em causa. Imagina se isso fosse pôr em prática, se isso fosse ser levado adiante. É uma questão a mais a se pensar. A individualidade trouxe quebra de valores morais, como podemos ver hoje na política, e se identificando o resultado que se passa em nosso país atualmente. Ao nascermos prontos, quebramos o resultado de que o meio é que nos constitui. Levi Strauss mostrou que nossa decisão deve prevalecer sobre o que a sociedade corruptiva dita. Devemos ser autônomos neste caso, para agirmos no bem coletivo e não individual, para o bem proposital, que é o terceiro paradigma. O bem proposital é um bem interesseiro, onde a gente pode analisar que pelo simples fato de a sociedade nos estimular, nos querer que nós decidimos o que ela quer, é o interesseiro. Por que a sociedade ela quer que nós sejamos aquilo que ela almeja? Pense bem. Se ela quer que a gente seja alguma pessoa má, ela está com interesses maus. E se ela quer que a gente tenha uma capacidade de constituição para o bem, nossas escolhas e atitudes vão ser do bem. Então a gente tem que ficar entre essa intermediação dos dois termos, bem e o mal. O que está influenciando nós para o bem? O que está influenciando nós para o mal? Descartar o que está influenciando para o mal
e ressurgir aquilo que está influenciando para o bem. Assim, não adianta isso chegar até nós e a gente pensar, agora eu vou virar uma pessoa boa. Tudo bem, eu podia estar lá em casa hoje pensando, vou mudar o mundo, vou ser uma pessoa boa. Mas não, hoje eu estou aqui dando essas dicas, dando a minha posição para que o meu desejo é que isso saia aqui no coração de vocês, no ser de vocês, e que isso possa pôr em prática tudo aquilo que vocês estão escutando hoje, que isso venha a ser proveitoso, não apenas na vida de vocês, mas na sociedade onde vocês vivem, no meio em que vocês vivem. Pais, mestres e professores sentem na pele as consequências desse terceiro paradigma, onde a valorização individual é o que importa. Fechamos nossos olhos ao negar isso. Basta ligarmos em um telejornal e vermos as maravilhas que nos mostram. Errado. Ao contrário de Nietzsche e Kant, que devemos hierarquizar nossas pulsões, deve ser a moral, o bom uso do pré-consciente e do superego, mediadores dos conflitos que temos. Agora eu vou explicar para vocês o que entra a psicologia. As pulsões. O que são nossas pulsões? São aquilo que nós desejamos, de todo o nosso ser, nós desejamos aquilo. Ou seja, quando um professor meu cita o exemplo de quando a gente vai tomar sorvete, a gente vê aquela calda de chocolate, a gente quer pôr por cima, dá vontade de pegar aquele chocolate e engolir na boca aos montes, de tão bom que é aquilo lá. Mas o que controla isso é a instância que se chama superego. Porque, primeiramente, vai se tornar caro, a gente vai ter que pagar por aquilo lá, e segundo, a gente vai ser taxado de louco, provavelmente o dono do estabelecimento vai chamar a polícia para barrar nós, né? Porque ele não vai querer um louco lá dentro. Então esse superego é a moral constituída dentro da sociedade. É a lei, é os deveres, é os mandamentos que a gente deve seguir para então isso hierarquizar, governar esses conflitos. Ou seja, o que adianta fazendo bem? Ele adianta que vai ser transmitido bem. Mas o que adianta agora fazer o mal? Fazer o mal, devidamente a gente fica parado, escutando essas palavras e guardar para si próprio e não pôr em prática. Esse é o mal que a gente vê. Onde tem milhares de palestrantes que defendem essa mesma tese que eu e eles colocam a mesma palavra. Não adianta a gente vir aqui nos comover com a situação do nosso Brasil, nos comover com a situação de hoje e simplesmente aquilo ficar em nós e não ser propagado em nossas casas, em nossas escolas, sociedade, contar para o vizinho do lado. É isso que deve ser passado de geração em geração. Assim como esse terceiro paradigma foi passado de geração em geração, e a gente está colhendo os ódios e os rancores dele agora, a gente também deve mudar isso, fazendo como passar de geração em geração esses valores. Como dito antes, nossa liberdade termina onde começa a do outro. Agora imagine um mundo onde todos fizessem o que bem quisessem. Olha para pensar agora você. O que aconteceria se você fizesse o que você almejasse, aquilo que você quisesse? E agora pense junto com o outro. E se o que o outro quer é o contrário do que eu quero? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Briga, discussão, morte, cadeia, e aí vai pra frente. Pode tacar os boi, que vai pra frente e vai ocorrer muitas coisas horríveis. E não adianta a gente pensar que a gente vai abrir o jornal só ver coisas boas, porque a gente não vê mais. Eu não sei, em 18 anos de vida, eu nunca vi um jornal ser transmitido somente coisas boas, coisas maravilhosas, onde a sociedade está passando, onde a política está passando, o bem-estar social que já foi abolido. Hoje a gente está colhendo os frutos então da individualidade, ou seja, é culpa nossa. Não é culpa apenas da Dilma, apenas do governo, apenas de partido A, partido C, partido B, não importa, é culpa nossa de a gente não ter absorvido nossos valores da antiguidade. Então passamos agora, de geração para geração, a gente deve reconstruir eles, trazê-los de volta para os nossos dias de hoje e assim pô-los em prática, não somente de palavras, mas de atitudes. Um versículo moral, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. O que significa essa palavra edifica?
Ou seja, além de não trazer o bem, interfere em toda a sociedade. Eu sou permitido a tudo. Eu sou livre. Sou livre sim. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem uma lei. Uma lei onde a gente roubar, a gente vai ser preso. A gente matar, a gente vai ser preso. Onde a gente transmitir o mal, a gente vai colher o mal. Não espere que alguma pessoa talvez vai trazer o mal para a sociedade e que somente nós vamos ser afetados. Onde muitos pensam, poxa, mas a política é isso, a política é aquilo, só ela é coisa ruim. Eu sou bom, política é coisa ruim. Mas a política também vai sofrer essas consequências. Porque a consequência a gente não colhe individualmente, a gente colhe na sociedade inteira as consequências de nossa individualidade. Brevemente falando, o sofrimento mundial é totalmente culpa do homem e da sua individualidade. Vemos pessoas colocando líderes com suas capacidades falhas, pecadoras e limitadas do ser humano como centro do conhecimento. Nunca deixamos de perseverar para reconquistar o que nossos antepassados começaram, sendo que eu e você acabamos com a bela e maravilhosa comunhão. Sem dúvida alguma, na minha ideologia, Jesus Cristo foi o maior homem criador da intersubjetividade comunicativa que houve hoje, abrindo o campo do novo paradigma, onde o filho pródigo volta para os braços do Pai, onde o ser humano volta para seus valores morais, objetivos e não passa mais a ser o dono do mundo, onde se preza a união do bem social e comunicativo. Então, por que eu trouxe o personagem de Jesus Cristo? Além de ser a minha crença no cristianismo, historicamente falando, esse terceiro paradigma que a gente está falando hoje, ele trouxe onde o melhor somente é o rico, onde só o rico importa para a sociedade e o pobre deve ser descartado. O pobre não é ninguém, não deve ter direito algum. Somente o rico é o cara que importa, é o bambambam da turma e ele que é o que deve decidir. E por que eu trouxe Jesus Cristo? Porque ele disse que todos têm os direitos iguais, todos têm os deveres iguais e todos têm uma vida igual. Ninguém é maior que ninguém. A única pessoa que é maior que alguém é Deus e Ele próprio. Resumindo, o mal mundial é culpa das pessoas. É culpa de as pessoas se preocuparem somente em si e não com o próximo. Um mal chamado egocentrismo. Esse egocentrismo é o que resume todo esse mal da sociedade. Como eu falei, o meu importa e o teu não. Onde o meu ego deve ser suprido com isso e o teu não deve. O teu deve ser descartado. E é esse o mal que a gente se encontra hoje. Tanto o mundo quanto as comunidades eclesiásticas hoje se encontram em caos por ter o homem se colocado como centro da verdade. Vemos que não é bem assim. Isso acarretou sua desunião. Depende de nós agora partirmos para o quarto paradigma, chamado intersubjetividade, onde o valor do trabalho e a união coletiva não é o individualismo. Sujeitos em parceria com a paz, mas não esquecendo, sujeito em busca de valores da verdade absoluta deixado para trás graças ao nosso egocentrismo. Isso quer dizer então que há muito tempo atrás não existia guerra, não existia briga, a sociedade era boa? Não, com certeza. Primeira e Segunda Guerra Mundial, é inegável a gente falar o quanto mal trouxe para a influência do mundo, o quantas coisas ruins aconteceram na antiguidade. Mas vê se comparado à antiguidade passada e a de hoje, descartando a tecnologia porque a gente está falando de bens morais, não os bens de desenvolvimento tecnológico. Os bens morais, onde eles estão estabelecidos melhor? Com certeza eu coloco na antiguidade. De fato é na antiguidade. Por quê? Porque lá os valores eram mantidos. Eles não eram regressados a outros paradigmas. Eles eram mantidos e assim passados de geração em geração, onde até esse novo paradigma de Nietzsche e Kant se estabelecer e aí tudo começar a ir por água abaixo. Por isso que eu acho lindo a história do filho pródigo, onde ele desprezou o seu pai, então ele notou essa consequência que ele teve e voltou para os braços dele e o pai o recebeu bem. Então, dessa mesma forma, nós devemos dar
início, abrirmos a porta para entrar nessa comunicação e união e recebermos bem as pessoas que um dia talvez nos fizeram mal e fizeram mal para a sociedade, para que assim a gente faça o bem coletivo. Porque se a gente não receber as pessoas que nos fizeram mal, o bem continuará sendo individual. O bem coletivo é quando nós recebermos aquilo que nos fez mal para transformarmos em bem. Por isso que eu coloco sujeitos juntos e em parceria com a paz. Grave essa palavra, parceria. A verdade não está no homem, afirma Sócrates. Por isso que hoje há essa desunião, um lutando contra a verdade do outro. Ou seja, essa verdade que foi destruída, cada um tem uma verdade, cada um tem uma lei de si próprio, então é isso que ocorre. As ideologias, uma diferente com a outra, as crenças, uma diferente com a outra, as pessoas, uma diferente com a outra, uma lutando para ver quem é a melhor. Sendo que esse ver quem é a melhor já traz o valor individual. Se fosse um social coletivo, eles trariam essa intersubjetividade. Inter é uma coisa que se liga uma coisa com a outra, onde eu vou discutir com você e vamos conversar o que é melhor para nós dois juntos. Não só para mim ou só para beneficiar você, para nós dois juntos, e é isso que compõe verdadeiramente uma sociedade. Devemos resgatar a busca de valores de um ser que é superior a nós. Nossa luta agora é para trazer o quarto paradigma da filosofia, que consiste nesse bem coletivo e social que tenho citado em decorrer deste artigo. Para finalizar agora, vou deixar vocês comer então. O terceiro paradigma colocou o homem como centro do mundo e estamos colhendo os estragos feitos. Resta a nós prezarmos e perseverarmos no bem coletivo que se encontra na totalidade da essência de nossa alma. Com totalidade coloco a maior forma de restaurarmos o vaso quebrado pelo ser humano, onde o versículo da Bíblia que eu mais admiro, que ele fala, Jesus Cristo fala em Mateus 22, 39, e que essa é a dica que eu coloco para todos que querem buscar e que tem esse almejo na intersubjetividade comunicativa, nesse almejo da comunicação e união do bem social. Ele diz assim em Mateus 22, 39, o segundo mandamento é semelhante a este: ame o seu próximo como a si mesmo. Esse é a dica em que muitos psicanalistas defendem, não inteiramente do versículo, mas eu usei o versículo porque é uma lei moral que é escassa hoje em dia. Uma lei que precisa ser resgatada e é finalizada com esse versículo que luta pela coletividade e pelo bem social. E como eu citei na primeira frase do Paul Washer, ele fala, retomando ela, ele fala assim: plante um pensamento e você colherá um ato. Plante um ato e você colherá um hábito. Plante um hábito e você colherá um caráter. Plante um caráter e você colherá um destino. O que ela quer dizer? O homem está colhendo o que plantou hoje em dia. No dia de hoje a gente está colhendo o que a gente plantou há talvez umas décadas atrás, alguns anos atrás, a gente está colhendo o que plantou. Ou seja, nós que plantamos, a culpa é nossa. Cabe a nós admitirmos esse erro e cabe a nós selecionar o fruto, a semente que nós plantamos, para que ele dê um bom fruto lá mais para frente. Então, essa semente que a gente está plantando hoje, a gente deve pensar sinceramente, de alma e do coração, o que ela vai trazer, quais são os reflexos dela em nossa vida, porque toda decisão, toda escolha, ela traz um grau de pré-determinação. Se você escolheu fazer uma coisa ruim, você vai, consequentemente, fazer uma coisa ruim. E não adianta a gente se escar em sempre plantar a mesma coisa, que a gente vai sempre colher a mesma coisa. Se a gente plantar esse discurso individual, a gente vai colher esses estragos que estão acontecendo hoje. E por isso, é a reflexão nossa dessa palestra, desse artigo, terminando dizendo que você deve pensar muito bem no que você vai plantar na sua vida, na sua família e na sua sociedade. O que você tem feito, que semente você tem depositado na sua sociedade hoje e o que ela vai transmitir para o bem de um todo, não para o bem somente de um grupo. E agora eu quero fazer uma dinâmica bem rapidinho com vocês.
Sei que vocês estão comendo, mas levante um pouquinho, bem rapidinho. A comida não aparece aí. Eu quero que vocês se formem em duplas. Possibilidades aí, duplas. Em duplas. Vem dar um abraço à pessoa, alegria para ela. Fique em duplas. Aqui tem alguém sobrando? Não. Tem alguém sobrando aí? Achamos sobrando. E mandei nas trio, pode ser trio? Aqui vai ter uma sobrando, tenta juntar em dupla. Então vamos lá, já subi, eu tenho uma sobrando. Vai lá, gente. Vai lá, Isso, todo mundo em dupla. Isso aí. Agora eu quero que vocês escolhem alguém entre vocês dois para ser a pessoa 1. Pessoa 1. Escolhem alguém para ser a pessoa 1. Feito isso, então, a pessoa vai ter a pessoa 1 e a pessoa 2. Primeiramente, a pessoa 1 vai perguntar para a pessoa 2: qual o segredo para o bem coletivo? E a pessoa 2 vai responder: amar o próximo como a si mesmo. E depois vice-versa. A pessoa 2 vai perguntar: qual o segredo para o bem coletivo? E a primeira pessoa vai responder: amar o próximo como a si mesmo. Então, a pessoa 1 já se prepara e pode perguntar: qual o segredo para o bem coletivo? A pessoa 2 responde. Agora, outro revés. Para o bem coletivo, e a outra responde: amar o próximo como a si mesmo. E aí, revela. Pode sentar, pode sentar. Nessa parte, finalizando aqui meu artigo Comunicação e União, para que seja de bom proveito em vocês, não somente vocês, mas que dê resultados de bons frutos nos teus passos, nos passos que você incentivar as pessoas. Eu tenho certeza que isso vai refletir na sua vida e você vai ver refletindo na sociedade, não sei daqui quantos anos, pode ser que daqui 30 anos somente esse paradigma venha à tona. E que, respeitando sempre a lei do próximo, o direito do próximo, em parcerias, sujeito, em comunicação e união, para a gente então darmos as mãos e irmos em direção a esse foco, a esse objetivo que é o bem social de nossa sociedade. Obrigado.